General, pelo que o senhor está falando do GSI, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. Aquele tenente, ou era sargento, que foi pego com drogas dentro de uma aeronave da Força Aérea lá na Espanha, ele fazia parte do GSI? Não, não. E o que aconteceu ali foi um descontrole. Houve uma falha de fiscalização. Claro que se ele estava de posse dessa quantidade de droga, houve alguma falha no caminho, né? General, o ministro Ricardo Capelli, ao assumir interinamente o GSI, informou que o senhor tem muito a explicar, que pilotou um carro por 4 anos e estragou o mesmo, avariando e contaminando para o general G Dias. Na mesma toada, ele levanta a questão de quem seria a culpa pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Do motorista que conduziu um veículo por 4 anos ou de alguém que estava com o carro há apenas 6 dias. O que o senhor teria a explicar sobre isso, general? Eu lamento que o doutor Capelli conheça tão pouco do GSI, né? Ele realmente não conhece nada do GSI e a acusação que ele faz é totalmente infundada, né? O GSI, quando eu assumi, vinha do general Sérgio Etchegóin e vinha de uma época que ele foi praticamente extinto como ministério e a atribuição dele praticamente era fazer segurança do presidente nas viagens, segurança das residências do presidente, vice-presidente. Então, a missão do GSI tinha sido bastante condensada no final do governo da presidente Dilma Rousseff. E a verdade é que o doutor Capelli não conhece nada de GSI. Eu recebi o GSI do governo Temer, muito bem estruturado, muito bem trabalhado pelo general Etchegóin. Eu mexi muito pouco no GSI, mantive praticamente todo o pessoal, uma boa parte vindo do governo Dilma, e coloquei pouquíssimos meus amigos, entre aspas, que eu conhecia funcionalmente. A grande maioria do GSI é de militares. Eu jamais fiz qualquer comentário político no GSI. Quando eu fazia palestra no GSI, eu procurava fazer orientação em relação a atitudes em viagem. As viagens do presidente eram muito dinâmicas, às vezes 3 viagens por semana, o que significava que nós teríamos que botar na rua 3 escalões avançados, todo esquema de viagem, 3 dias da semana não era fácil. E eu nunca conversei sobre política com os meus seguidores, agora mudou esse termo, né? Subordinados, agora é colaboradores, né? Eu não tinha com meus colaboradores nenhuma conversa política, de maneira nenhuma, porque eu sabia que ali era uma atitude funcional que não podia ser maculada por nenhum contorno político. Ela tinha que ser mantida exatamente dentro dos limites de atuação profissional. E isso foi feito o tempo todo. Eu mantive essa conduta o tempo todo. Jamais conversei sobre política com os meus subordinados, jamais fiz nenhuma pregação política, nunca nem aceitei qualquer tipo de conversa nesse sentido. Então, eu lamento que o doutor Capelli seja tão mal informado em relação ao GSI, que é um ministério muito importante. Depois eu vou pedir para ler as missões do GSI, tenho certeza que muitos vão se assustar, inclusive muita gente da imprensa que cobria o GSI desconhecia as missões do GSI. Então eu vou ler aqui rapidamente depois as missões, para o pessoal ver que não havia tempo no GSI para outra coisa que não fosse trabalhar em prol do cumprimento das missões, e foram muito bem cumpridas. General, pelo que o senhor está falando do GSI, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. Aquele tenente
ou era sargento, que foi pego com drogas dentro de uma aeronave da Força Aérea lá na Espanha, ele fazia parte do GSI? Não, não. E o que aconteceu ali foi um descontrole. Houve uma falha de fiscalização. Claro que se ele estava de posse dessa quantidade de droga, houve alguma falha no caminho, né? Mas ele não estava numa missão do GSI, ele estava numa aeronave que ia substituir uma tripulação que era do GSI, que estava chegando, que ia ser substituída, e ele estava lá para voltar, não estava lá para participar da missão do presidente. Ele ia voltar e não era membro do GSI. Ele não era do GSI? Não, não era do GSI. E ele foi devidamente, foi devidamente punido pelo inquérito que foi feito em relação a isso. Mas não tinha uma fiscalização para verificar o que ia ser colocado dentro da aeronave? É o que eu estou dizendo, a fiscalização existia. Houve uma falha? Claro que houve, senão ele não poderia ter aparecido com essa cocaína na Espanha. Então, houve uma falha? Houve uma falha. Mas nós estávamos começando o governo, nós não tínhamos ainda uma noção perfeita de como era feita essa fiscalização, isso foi aperfeiçoado, jamais aconteceu outro incidente desse tipo e o fato foi superado. General Augusto Heleno, o senhor realizou uma transição quando deixou a chefia do GSI? O senhor deixou o GSI no dia 31 de janeiro de 2023. As pessoas que ocupavam o cargo de confiança em sua gestão ainda ficaram mais dias no GSI? General, o major José Eduardo Natali, de Paula Pereira, foi nomeado em cargo no GSI durante a sua gestão? General, a mídia diz que o senhor aparelhou o GSI e que muitos de seus informantes continuaram no órgão após sua saída. Pergunto, o senhor havia concordado em depor nessa CPI em 19 de abril de 2023. E um dia antes, o senhor desistiu de depor. E no dia 19 de abril de 2023, surgiram imagens na CNN do ex-ministro Gonçalves Dias no Palácio do Planalto. O senhor teve alguma participação na divulgação daquelas imagens? Foi alguém que trabalhou com o senhor que repassou aquelas imagens à imprensa? O senhor sabia que aquelas imagens seriam divulgadas na manhã do dia 19 de abril de 2023 e por isso não decidiu comparecer a essa CPI? Não, eu percebi que a época que eu viria aqui foi exatamente na época que apareceram aquelas imagens de dentro do Palácio do Planalto. Eu desconhecia totalmente aquilo ali e não tenho a menor noção do que aconteceu. Eu estava em casa. A partir do dia 31 de dezembro de 2022, meia-noite, eu entreguei o GSI em perfeitas condições. Essa história da transição tem um argumento que é incontestável. O general Gonçalves Dias, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, me coloquei à disposição para conversar o que ele quisesse. O meu secretário executivo fez 4 palestras para ele, numa delas ele levou, inclusive, o ministro Aloysio Mercadante. Então, foi passado tudo que ele quisesse saber sobre o GSI. Se colocou para ele que ele tiraria quem ele quisesse e colocaria quem ele quisesse, a partir do momento em que ele participou da transição. Então, essa história de dizer que a transição não foi bem feita, não tem fundamento também.